curiosidade, né? Talvez ela ficou ali curiosa de saber como eram aquelas mulheres, como elas se portavam, e a beleza e tudo. E ali ela saiu sem, assim, uma direção certa, e ela foi para um lugar que ali fez mal a ela, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer ali. Então ela sai inocente, não imagina o que estava preparada ali, aguardando ela ali, naquele momento ali, foi muita imprudência da parte dela. E muitas pessoas agem assim, com imprudência, muitas pessoas querem conhecer, querem se envolver, ou querem estar em lugar que Deus não preparou para que ela pudesse estar. E aí acaba caindo numa cilada. Ela caiu numa cilada. Ela caiu, né, na mão, né, de uma pessoa sem dó e sem piedade. Sem temor a Deus. E sem temor a Deus. Olá, meus queridos amigos! O podcast está começando. Que bom que você está aqui. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus, palavra viva, eficaz, palavra transformadora. Inclusive, já separe ela e deixe aberta. Em Gênesis, estamos no primeiro livro da Bíblia Sagrada e como Deus tem falado conosco. E hoje, no capítulo 34, Ele quer continuar ministrando ao seu coração. E olha, lembrando, se você por acaso perdeu algum dos capítulos anteriores ou algum livro que nós já estudamos aqui, Provérbios, Eclesiastes, Êxodo, Hebreus, enfim, você pode acompanhar tudo no nosso canal do YouTube, tá? Inclusive os capítulos anteriores de Gênesis, para você ficar por dentro de tudo aquilo que estamos estudando, e Deus tem falado muito conosco. Nosso canal do YouTube é canal CJC Oficial. Te convido a você se tornar um inscrito, ativar o sininho das notificações e também nos ajudar compartilhando. E é claro que aqui nos comentários você pode deixar registrada a sua participação, tá bom? Então não deixe de comentar, se inscrever, ativar o sininho e nos ajudar compartilhando. Então hoje você já abriu a sua Bíblia, Gênesis 34 é o capítulo de hoje. Veremos Diná e os siquemitas e veremos também a traição de Simeão e Levi, um total de 31 versículos para a gente poder estudar. Isso mesmo, a gente, além de você aí de casa que está nos acompanhando, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. E começo apresentando a nossa querida amiga pastora Kátia, que já esteve conosco em outros programas, e se está voltando é porque gostou e quer compartilhar mais uma vez aquilo que Deus tem falado ao coração dela. Pastora Kátia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Júlia, de estar aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, que é vida. A palavra de Deus é vida, é saúde para os nossos ossos, e que você, amigo ouvinte, possa estar atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Exatamente, ela que também é psicóloga, não é? Entende? Terapeuta, entende ali sobre a mente, o comportamento humano, maravilhoso, né? Vai trazer uma outra ótica aqui também sobre cada capítulo, a cada participação eu percebo que a senhora sempre comenta também muito para esse lado, e é muito bom, porque precisamos também aprender e aplicar aquilo que a palavra nos diz para renovar a nossa mente, para mudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, enfim, né? Tá aparecendo agora um Psicologia e Propósito. Mas amém, vai ser bênção. Inclusive, esse programa também tá no nosso canal, tá? Fica ligadinho lá. E quem também tá no nosso canal do YouTube, você conhece muito bem, está aqui no canal CJC. Você que nos acompanha já viu esse nosso convidado, ele, Joey Santos. Joe, seja muito bem-vindo ao podcast. Olha, eu de volta aqui. Obrigado, Gia Nobre. Tudo bem, pastora? É um prazer estar aqui junto com a senhora. Acho que é a primeira vez, né? Primeira vez, é. Então, seja muito bem-vindo também. Você de casa, é um prazer estar aqui junto com você, né? Vai ser bênção, acredito que esse estudo de hoje. Obrigado por ter me chamado de novo, Júlia Nobre. Você tempo sem vir aqui pro podcast. Você não me chamou? Não me chama, não vem. Só vem quando Júlia me chama. Então, já que me chamaram, retornei. E, Joênison, eu falei aqui do nosso canal do YouTube, você também tá lá com o programa Nossa Night, né? Fala um pouquinho pra gente. Se me tiraram, tô lá ainda. Sobre o que é esse programa, os convidados, aonde essa pessoa pode assistir, que dia, que horário, fala pra gente. Bem simples, ó. Toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no canal CJC, eu tenho um talk show chamado Nossa Night, onde eu recebo convidados para falar sobre suas histórias de vida, seus testemunhos, seus trabalhos, né?
E é muito legal poder conversar e conhecer um pouco mais dessas pessoas. E eu quero você comigo toda quinta-feira às 21 horas aqui no canal, tá bom? Vem com a gente. Perfeito, obrigada, Joey. Olha só, para você de casa ficar ligadinho também no Nossa Night, é conteúdo bom para você, tudo tá lá no nosso canal do YouTube na íntegra, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no CJC. E agora vamos para a Bíblia Sagrada, Gênesis 34. Vamos convidar agora ele, que é o convidado de honra, ele que comanda, que dirige aqui o podcast bíblico, e é o nosso querido amigo Espírito Santo. E eu vou pedir a bênção hoje para a pastora Kátia. Pode ser, pastora? Pode sim. Amém. Oremos. Querido Deus, neste dia queremos estar nos colocando na tua presença, e como é bom estar na tua presença e poder falar da tua palavra. Toma o primeiro lugar, que tudo que nós falarmos aqui, meu Deus, vem edificar vidas, que vidas sejam transformadas, restauradas pelo poder que há no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua presença possa estar sobre as nossas vidas, nos direcionando em tudo que for tratado aqui, e que essa pessoa receba a bênção, a vitória e o milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastora. E agora sim podemos dar início a esse estudo de Gênesis 34. E aqui a gente vai só relembrando, né, dando aqui o contexto para você. Depois do encontro de Esaú, que nós vimos em Gênesis 33, ao invés de ir para Betel, nós vemos que no caminho ali, né, onde Deus havia orientado, nós vemos que Jacó ele vai se estabelecer próximo a Siquém, que é uma cidade cananeia. E aqui tem um detalhe que é importante, né? Porque o estar no local errado também pode abrir portas para situações erradas acontecerem, aquilo que você não gostaria que acontecesse. E aqui em Gênesis 34, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que vai nos dizer assim: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, ali as mulheres cananeias. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e a humilhou. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Falou também a Siquém, a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Aqui a gente vê um dos casos, nesse capítulo. Ele é bem denso, narra uma trágica história que aconteceu com Diná. Aqui a gente entende pelo texto que houve violência, houve uma humilhação contra Diná. Ela foi violada, não foi algo consentido. E nós vemos aqui, nesses 4 versículos, vemos vários ensinamentos, né? Já no versículo 1, nós vemos que ela foi ali conhecer, foi ver as mulheres cananeias. E aqui não colocando ou atribuindo culpa a Diná, mas entendendo talvez uma certa imprudência que houve da parte dela em, não sei, em ir sozinha ou conhecer ali um povo, mulheres a qual não eram também debaixo da mesma aliança, que tinham sim práticas erradas, mas não culpando ela, mas entendendo uma certa imprudência que houve, né? Nem todo caminho que parece bom, que parece bacana, é um caminho inocente, ou é um caminho seguro para um filho de Deus estar. Pastora Kátia, o filho de Deus, né? A filha de Deus também, nós precisamos ter muito cuidado com os caminhos que nós trilhamos, com as pessoas às quais nós queremos ver, ou no caso, se misturar, entender. Ali ela estava numa terra, perto dos cananeus, que era um povo que não servia a Deus, que tinha práticas erradas, era um costume, um estilo de vida completamente diferente do que ela tinha ali dentro do espaço onde sua família estava. Ela saiu daquele ambiente seguro e quis se misturar. E o Filho de Deus tem que ter muito cuidado com os povos, no caso dos nossos dias, né? Com as pessoas às quais nós se misturamos, os ambientes que nós frequentamos. A senhora concorda? Sim, é a curiosidade, né? Talvez ela ficou ali curiosa de saber como eram aquelas mulheres, como elas se portavam, e a beleza e tudo. E ali ela saiu sem, assim, uma direção certa, e ela foi para um lugar que ali fez mal a ela, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer ali. Então ela sai inocente, não imagino que estava preparada ali, aguardando ela ali, naquele momento ali, foi muita imprudência da parte dela.
E muitas pessoas agem assim, com imprudência, muitas pessoas querem conhecer, querem se envolver, ou querem estar em lugar que Deus não preparou para que ela pudesse estar. E aí acaba caindo numa cilada. Ela caiu numa cilada. Ela caiu, né, na mão, né, de uma pessoa sem dó e sem piedade. Sem temor a Deus. E sem temor a Deus. Totalmente. Que é o pior de tudo, né? Porque quando tem temor, ainda tem um escape, mas sem temor, a pessoa cai. Né? E a gente vê, eu estava até pesquisando um pouco sobre esse assunto, e o costume daquele povo, às vezes, já forçava para justamente levar a um casamento forçado também, e isso é muito sério. Então, ele já conhecia as práticas, né? E ele fez ali completamente na maldade. A gente vê que a Bíblia não vai romantizar esse ato, não. Vai expor a realidade do pecado. E, Joey, quando falamos do pecado, traz consequências tanto para aquele que está cometendo, mas não só nesse caso e tantos outros que nós podemos ver, mas traz ali a consequência para o outro, para o próximo. Nós vemos aqui e vamos ver no decorrer desse capítulo que a palavra já nos diz, né, que é um abismo que vai chamando o outro abismo. Então, pecado vai chamar outro pecado e assim por diante. Esse capítulo, ele mostra o nível de depravação do ser humano em todos os sentidos. Em cada personagem que a gente pode perceber um pouco disso, dessa imprudência, do erro, do pecado. Mas o pecado, Joey, como eu estava falando, não é uma consequência só para si, mas também para o próximo. E a gente vê aqui que se quem não estava preocupado, ou mais à frente, quando fala que a sua alma se apegou, não se trata de amor, porque o amor não nasce debaixo de uma violência dessa forma, mas nós vemos que era um desejo que ele tinha desenfreado, era uma paixão que não tinha limites, e nós vemos ali que ele cometeu um pecado muito grave. Ele não estava pensando nem em si e nem na Diná. Sim, a consequência, ela foi muito extensa, porque não foi só ali com um ato em relação a Diná, mas se estendeu a todo um povo. Sim. Né? E algo que começou com uma curiosidade, né? Vamos dizer, uma curiosidade simples, porque ela queria ali conhecer os costumes ali de outros povos, de outras mulheres, mas a gente vê que tudo faz parte de um plano bem arquitetado, né? Que a gente não consegue ver porque é espiritual, e na vida de muita gente acontece assim, porque o pecado ele começa pequeno, ele começa por uma curiosidade, ele começa aparentemente como algo simples, né? E acaba enredando aquela pessoa que às vezes que não está tendo essa visão, e ali ela, além de ter tomado para si aquele problema, toda uma cidade foi condenada por causa de uma atitude que, se lá na frente talvez ela tivesse conversado, sei lá, com o pai, né, dizendo, vou até lá a cidade, vou fazer isso, talvez alguém ali poderia dar uma palavra e dizer, não, é melhor você não fazer. E muitas vezes isso acontece, até quando a gente é jovem ou mais imprudente, a gente fala, vou fazer isso aqui, aí a mãe vai e fala, não, é melhor você não fazer isso aqui não, porque isso aqui pode ter essa consequência. Só que muitas vezes a gente vai e faz, e a palavra diz que o salário do pecado ele é a morte, e não uma morte física, é morte espiritual. Aqui a gente vê tanto morte física quanto também espiritual, emocional, mas é algo que pode se estender a muitas áreas da nossa vida e nos prender se a gente não ficar consciente disso, né? Não, e eu vejo como uma estratégia do próprio diabo, que se repete até os dias de hoje, não só em casos como esse, mas aqui ampliando o entendimento, né, como funciona o mundo espiritual, que o diabo ele quer isso, roubar a nossa honra, quer trazer humilhação, né, e vem como algo atrativo, né, de repente ali é o desejo, é você ver, e aí vai gerar um desejo, e o diabo ele vai alimentando aquilo. Ninguém peca do dia para a noite, mas já é algo que vai sendo arquitetado, estudado, como vai ser feito. E aqui em todos os sentidos, tá? E a gente percebe isso, que o diabo ele tem esse objetivo, roubar a honra, trazer humilhação. E mais à frente a gente vai ver como ele tenta fazer um compromisso, né? E aqui já falando do próprio diabo, de como que é a ação dele. Ele quer que você faça um compromisso, uma aliança com ele. Mas vamos continuar aqui no texto. A gente vai ver, né, que o Siquem demonstra um apego emocional após ali o pecado. Não justifica o que ele fez, né? O amor não nasce ali dessa violência. E aqui no versículo 5, a gente não chegou a ler, mas Jacó vai ficar em silêncio. E o silêncio dele é chocante, né? Um pai que de repente deveria agir ali em prol da filha, ele vai permanecer calado, vai permanecer passivo. E o silêncio diante do pecado
também é uma falha. Pastor, isso é muito sério, porque nós falamos aqui do pecado da omissão. O pecado não é só a ação, mas também a omissão. A omissão de corrigir, a omissão de proteger, a omissão. E a gente vê aqui Jacó permanecendo em silêncio. Isso é chocante, né, pastora? Sim, talvez ele ficou ali um pouco traumatizado, né? Ficou ali sem saber o que fazer na hora, ou até mesmo ele esperando que Deus desse para ele uma direção também, né? Podemos ver também para esse lado. Uhum. E a Bíblia fala que ele esperou os filhos voltarem para poder falar com eles também. E essa omissão muitas das vezes vem também dentro de casa, agora olhando para outros lados, né? Os pais que às vezes ignoram o que o filho está fazendo, o que está acontecendo dentro de casa com os filhos. E isso é ruim, porque a semente, talvez, do pecado já está ali. E quando não tem ali um reparo, algo, um olhar e mostrar a realidade, talvez aquilo ali se torna pior do que já era. Tá entendendo? Talvez pior do que já era. Eu acho que Jacó ali, nesse momento, talvez ele falhou, né? Porque ao falar com os filhos tomaram a decisão sem falar com ele e resolveram vingar ali a violência cometida pela sua própria irmã. Exato, e a gente vai ver aqui do versículo 6 ao 7, os irmãos sentindo essa dor mesmo, essa indignação, né? Um sentimento legítimo diante do pecado, diante daquilo que houve. Só que aí é que tá, diante desse sentimento, o que eu vou fazer com ele agora? E aí, Joe, é interessante porque a gente vai ver que eles vão para o caminho da vingança. Eles vão para o caminho de buscar a justiça com as próprias mãos. Aí a gente vai ler aqui o texto, eu vou voltar aqui agora no versículo 13, né? Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, de forma enganosa, olha só, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã, e disseram-lhes: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se fosse circuncidado, né? Aí aqui no versículo 15 vai dizer: e as suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. E a gente vê que eles vão usar da circuncisão, né? Que é algo santo, algo separado ali, aquilo que marca quem é filho de Deus, que está debaixo da aliança e quem não está. Mas eles vão falar isso enganosamente. Porque, Job, conta pra gente o que vai acontecer daqui em diante. Depois que eles armaram, né, essa questão da circuncisão, foi justamente porque eles iam ficar, os homens daquela cidade, né, eles iam ficar sem força, né, porque eles iam estar ali no momento de dor, para poder reagir. E foi isso que aconteceu, né? A Bíblia fala aqui que, se não me engano, no terceiro dia, quando eles estavam ali no auge da dor, né, da circuncisão, eles foram atacados. E a gente percebe que quando a gente usa a desculpa da vingança, tudo parece fazer sentido. Por quê? Porque a pessoa ela só vai se vingar de alguém quando ela tem um profundo motivo e que ela justifica aquilo como uma necessidade, né? Vou fazer isso porque essa pessoa me feriu muito, ou feriu alguém que eu amo. Não, e tem a frase, né? Os fins justificam os meios. Sim, aí nesses fins, né, que são justificáveis, é como se valesse tudo, né? Aqui eles usaram de uma coisa santa para fazer uma artimanha, né? E fazer causar esse mal. Mas a gente percebe que quem pensa dessa forma acaba perdendo a visão de tudo, né? Porque é como se tudo fizesse sentido para você chegar até a sua vingança. E quantas pessoas talvez não têm esse desejo no coração? Aqui a gente viu um caso extremo, né? De eles acabarem com uma cidade, todos os homens de uma cidade, mas às vezes uma proporção menor, né? Uma pessoa que talvez está pensando em se vingar de outra porque ela acha que está no direito, né, de fazer algo mal com aquela pessoa porque ela fez isso com ela, prejudicar de alguma forma. Então a gente sabe que esse é um sentimento que não vem de Deus. Mas será que esse sentimento tem estado também no coração das pessoas que se dizem ser de Deus? A gente tem que
prestar muita atenção em como tem estado o nosso coração. Tá? Exatamente. Então, assim, até um resumo dessa primeira parte, nós vemos que o pecado gera uma cadeia de destruição, né? Veio a violência, o silêncio, a ira, o engano, a manipulação, a vingança. É um erro que vai desencadeando muitos erros. É um abismo chamando outros muitos abismos. E a gente vê que a indignação deles, mas sem a direção de Deus, se torna a vingança. Os irmãos tinham até razão em sentir a dor, mas não em agir da forma que agiram, agir com engano, com vingança. E aí eu vou puxar aqui para terapeuta, né? Das emoções, das motivações, sem estarem primeiramente em Deus, sem estarem direcionadas para o lugar correto, elas se tornam destrutivas. É verdade, terapeuta Kátia? Sim, é verdade, né? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, eles já tinham isso dentro deles, né? Um desejo, assim, de se vingar. Por quê? Nós já sabemos da história de José, né? Que eles já tinham aquele ciúme, aquilo já vinha dentro deles, né? Alimentando aquele desejo, né? Eles já tinham na mente ali, planejando contra José, o ciúme, a inveja, o amor do pai. Então, tudo isso já estava trazendo revolta para eles. Isso foi só né, o gatilho que eles precisavam para explodir, porque aí a pessoa explode e comete um ato sem pensar. Porque a pessoa não pensa, ela comete. Porque o desejo de vingança, de cobrar aquela honra, né? Então, houve uma violência cardinal e eles pagaram com outra violência. É verdade, foi uma violência que, assim, por ser a vingança, não foi ali de baixo, não foi uma coisa que Deus ordenou, sabe? Não tinha a bênção de Deus naquilo que eles fizeram. E você percebe, e a vingança, né, ela vai além daquilo que, entre aspas, seria o suficiente, aquilo que seria o igual. Ela extrapola os limites. E Joe, não só toda uma cidade sofreu por conta disso, né, da vingança deles, mas os irmãos, teve aqueles dois que encabeçaram, né, o Simeão e o Levi. Mas no final, para pegar os despojos, foram todos os irmãos. Então, olha só, mais um abismo aqui que está acontecendo. Toda a família foi envolvida. Esse é o caminho do pecado, ele só traz destruição. Teve uma concordância ali. Acho que seria o momento de algum irmão falar, não, ó, a gente já foi longe demais, ou não vamos fazer isso, ou o que vocês estão pensando em fazer é loucura. Vamos falar com o nosso pai, vamos consultar Deus, que é o que geralmente a gente não faz no momento de impulsividade, né? Que é parar e consultar Deus para justamente saber o que fazer. E a gente vê que na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que faziam isso. Davi, quando ele várias vezes quando ele ia à guerra, ele consultava Deus e Deus falava, não vai, ou não vai. Então, geralmente, momentos assim, de impulsividade que naturalmente seria o momento de a gente agir, a gente precisa consultar Deus para saber o que fazer. Imagina se eles tivessem feito isso e Deus falasse, não façam nada. Talvez uma cidade, pessoas inocentes seriam poupadas, né? Mas isso teve consequência para eles, né? Exatamente, e até voltando aqui a falar sobre os planos do diabo, que eu comentava no início, né? Que a gente vê justamente essa sequência de gerar o desejo, ali de querer roubar a honra, trazer humilhação para a pessoa. E a gente até não li o texto em si, mas ali o pai de Siquém vai oferecer o dote, né? Até o momento que nós lemos, onde os irmãos pedem então que sejam circuncidados. E aí me chamou a atenção o seguinte, né? Que para enganar os filhos de Deus, até eles se fazem parecer uma ovelha, né? E cuidado, que às vezes o lobo tá vestindo a pele de ovelha, porque eles estavam querendo usar de engano. E nós vemos que o amor, né, no caso o pai de Siquém, estava disposto a se circuncidar, e todos os homens também, para se compromissar com Diná. Ou seja, o diabo não mede esforços por uma alma. Olha só aquilo que ele está disposto a fazer para gerar destruição, para realmente humilhar, acabar com a honra. Ele quer te fazer acreditar que você está no controle da situação, mas na verdade você está se enrolando e se enredando cada vez mais. E o diabo, ele não tem pena de ninguém, ele quer realmente trazer destruição, roubar.
matar e destruir. Esse é o objetivo dele. E quando a gente vê aqui a traição deles, nós vemos uma cadeia de destruição acontecendo e podemos pontuar algumas coisas, alguns tópicos importantes que vemos nesse capítulo. Primeiro, uma liderança que é omissa, né? Acabou ali gerando um caos, não houve um posicionamento forte, ou não há ali um registro de Jacó indo buscar a direção de Deus, né? Nós vemos que a justiça sem Deus, ela se torna injustiça, é uma vingança. Deus não aprova isso, a justiça com as próprias mãos. Vemos que a ira dos irmãos descontrolada destruiu tudo, não só ali a vida deles, porque apesar de Jacó não se posicionar nem em relação a eles, lá na frente vai ter sim uma consequência para isso, tá? Nós veremos nos capítulos seguintes. Então, a ira descontrolada destrói tudo, não só para eles, mas também ao redor, toda uma cidade. Eles tiveram que sair dali quase que foragidos, né? Sair de Siquém. E também vemos que precisamos de um Deus que julga com uma justiça que é perfeita, e não como a nossa justiça, que é como trapo de imundícia, que restaura sem corrupção. Deus tem esse poder. O homem tenta buscar justiça com as próprias mãos, mas não consegue, só traz mais corrupção e mais destruição. E esse mesmo Deus, só ele é capaz de transformar o coração humano. E nós vemos em cada personagem, né, seja o erro da imprudência, o erro da omissão, o erro de dar vazão ao desejo, o erro de agir por vingança. Nós vemos que esse capítulo mostra a depravação do pecado no coração do homem. E isso se encontra, e nisso a gente vai encontrar o cumprimento ali em Cristo, né? Que ele é o único capaz de redimir e de tirar o pecado do coração do homem. Nós vemos no Antigo Testamento, né, que os sacrifícios, o sangue, ele cobria o pecado, mas em Cristo a gente vê ali o pecado sendo tirado e só em Cristo alcançando a redenção completa. Só nele que nós encontramos a resposta para as nossas questões, só nele encontramos a justiça, né? Cristo não respondeu o mal com o mal, mas sim com redenção. E temos muito a aprender nele e buscar nele a redenção para o nosso coração. Tá? Para a gente encerrar esse capítulo com chave de ouro, nós vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo nos diz assim: na cidade de Siquém, Diná, filha de Jacó, havia saído para ver as filhas da terra, quando então ela foi violentada e humilhada por um homem que também se chamava Siquém. Sem dúvida, este fato foi uma barbárie sem tamanho, mas Simeão e Levi, com a intenção de se vingar, cometeram outros crimes, quando a traição mataram todos os homens daquela cidade e a saquearam. O apóstolo Pedro diz que o diabo está em nosso derredor, como um leão, procurando alguém para tragar. E muitas vezes o inimigo usa pessoas perversas que se levantam para destruir os nossos lares. Saiba que o Senhor nos deu em seu nome poder sobre toda a força do adversário. Entretanto, isso só funciona para quem acredita nele. Então, vigie e ore. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Joey Santos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Estamos de portas abertas, Joe. Não fica tanto tempo sem vir que o pessoal de casa ficou com saudade. E, Joe, fala para nós qual que é o endereço da Igreja da Graça, onde você está frequentando, sendo alimentado espiritualmente, participando do louvor também. Olha só que bênção. Fala para nós. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço o convite. Por favor, me chame mais vezes, tá bom? Produtor Rafael, tá? Estarei aqui disponível. Pastora Cátia, foi um prazer. Até a próxima. Você de casa também, foi um prazer estar juntamente com vocês, aprendendo aqui mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E para você que estiver aí na Zona Sul, eu estou congregando lá na igreja de Copacabana, na nossa igreja lá com o pastor Igor Andrade. Então é bem simples, ó. É só você ir lá pela Avenida Atlântica, número 3.806, ali na antiga Galeria Alasca, ali dentro tem a nossa igreja. Vai ser um prazer receber você lá, segunda, quarta, sexta, todo dia da semana. Então a gente tá lá, tá bom? E foi um prazer e até a próxima. Ô, Joe, eu ia te perguntar da sua rede social também, para quem quiser acompanhar um pouquinho do seu dia a dia, você na igreja, você no trabalho. Como é que essa pessoa faz para te acompanhar? Bem simples. Eu uso mais Instagram, né? Acho que todo mundo usa mais o Instagram. Tá só colocar lá Joenison Santos, né? Não tem só tem eu. Só tá Joene, já aparece. Vai lá, me segue aí no Instagram. Volta e meia eu tenho postado algumas coisas aí aqui do trabalho, quando a gente tá aqui, então vai ser um prazer, tá?
segue a gente. Tem perfil de trabalho também, mas aí você pode encontrar tudo nesse perfil principal, tá bom? E pastora Kátia, muito obrigada também pela sua participação aqui no podcast bíblico, também portas abertas para a senhora sempre. E pastora, como é que está lá Parque Fluminense? Qual que é o endereço da bênção, as mídias sociais, os horários para domingo, grupo jovem? A senhora pode ficar à vontade. Amém, eu que agradeço. E nós estamos ali na Rua Magalhães Lima, Parque Fluminense, Duque de Caxias, segunda, quarta, sexta, domingo, portas abertas para te receber e abençoar a sua vida. A rede social é @parqueflu_graça. E sábado passado eu abri um canal no YouTube, Minutos de Fé. Todo sábado vai ao ar, né, um Minutos de Fé. E tem sido bênção, e eu creio que Deus vai abençoar também a sua vida. Siga lá. E no canal do YouTube é pastora Kátia, a Minutos de Fé. Minutos de Fé. Minutos de Fé, perfeito. Então, vai lá, se inscreva e seja também abençoado com este conteúdo. Pessoal, nosso podcast já está se encerrando, mas sempre temos o dever de casa, hein? Gênesis 35, faça a leitura prévia e volte aqui para o próximo programa para a gente continuar aprendendo mais e mais com Gênesis. Quantas histórias! E daqui a pouco a gente já vai entrar na história de José, famoso governador ali abaixo de Faraó, ele comandava o Egito. Daqui a pouco a gente chega na história de José. Mas por enquanto, Gênesis 35, e você volta aqui para o próximo programa. Combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Tchau, tchau! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!